Quem foi Cartola? Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi um cantor, compositor, poeta e violonista. Considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira. Do Catete para a Mangueira. Angenor de Oliveira nasceu em 1908 na cidade do Rio de Janeiro. Era o mais velho dos 8 filhos do casal Sebastião Joaquim de Oliveira e Aida Gomes de Oliveira. Apesar de ter recebido o nome de Agenor, foi registrado como Angenor, fato que só viria a descobrir muitos anos mais tarde, ao tratar dos papéis para seu casamento com Dona Zica na década de 1960. Para não ter que providenciar a mudança do nome em cartório, a partir de então passou a assinar oficialmente seu nome como Angenor de Oliveira. Cartola nasceu no bairro carioca do Catete, onde também passou parte de sua infância. Quando tinha 8 anos, sua família se mudou para as Laranjeiras, onde ele se tornou torcedor do time do bairro, o Fluminense. Nas Laranjeiras, entrou em contato com os ranchos carnavalescos, União da Aliança, e Arrepiados. Neste último tocava cavaquinho, instrumento musical que lhe tinha sido dado pelo pai quando tinha somente 8 ou 9 anos de idade, o que também fazia nos desfiles do Dia de Reis, em que suas irmãs saíam em grupos de pastorinhas. Era tão entusiasmado pelo Arrepiados, que, mais tarde, ao participar da fundação da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, sugeriu que as cores deste rancho, o verde e o rosa, fossem as mesmas da nascente agremiação, que seria um símbolo dos mais reverenciados no mundo do samba. Por outro lado, Carlos Cachaça disse que tinha existido no Morro da Mangueira um antigo rancho chamado Caçadores da Floresta, cujas cores eram exatamente o verde e o rosa. Em 1919, movidos por dificuldades financeiras, os Oliveira foram para o Morro da Mangueira, então uma pequena e nascente favela com menos de 50 barracos. Logo, outro morador da Mangueira, Carlos Cachaça, 6 anos mais velho que Cartola, se tornaria, além de amigo por toda a vida, o seu parceiro mais constante em dezenas de sambas. Quando tinha 15 anos, abandonou os estudos, tinha concluído apenas o 4º ano primário, para trabalhar, ao mesmo tempo em que se inclinava para a vida boêmia. Na adolescência, trabalhou como aprendiz de tipógrafo, mas logo se transformou em pedreiro. Foi enquanto trabalhava nas obras de construção que ele ganharia o apelido com que se tornaria reconhecido como um dos grandes nomes da música popular brasileira. Para que o cimento não lhe caísse sobre os cabelos, resolveu passar a usar um chapéu-coco, que os colegas diziam parecer mais uma cartolinha, e assim, começou a ser chamado de Cartola. Tinha 17 anos quando sua mãe morreu. Pouco depois, após conflitos crescentes com o pai, inimigo da malandragem, acabou expulso de casa. Levou então por algum tempo uma vida de vadio, bebendo e namorando, frequentando zonas de prostituição e contraindo doenças venéreas, perambulando pelas noites e dormindo em trens de subúrbio. Esses hábitos o levaram a se enfraquecer fisicamente, adoecido e mal alimentado, na cama de um pequeno barraco. Uma vizinha do seu barraco chamada Deolinda, 7 anos mais velha, casada e com uma filha de 2 anos, passou a cuidar e a gostar dele. Os dois acabaram se envolvendo. Tinha na época apenas 18 anos e estava morando sozinho. Decidiram viver juntos e Deolinda deixou o marido, levando a filha, que o compositor criaria como sua. O surgimento do sambista. O barraco dividido por Cartola e Deolinda era habitado por mais gente, todos sustentados pela dona de casa, que lavava e cozinhava para fora. Sob seu teto e de Deolinda, Noel Rosa foi se abrigar algumas vezes, à procura de um refúgio tranquilo. Cartola exercia a atividade de pedreiro apenas esporadicamente,
preferindo assumir o ofício de compositor e violonista nos bares e tendas locais. À época, já se firmava como um dos maiores criadores do humor, ao lado do grande amigo Carlos Cachaça e Gradim. Com estes e outros compositores, Cartola integrava uma turma de brigões e arruaceiros que, não por acaso, formavam o Bloco dos Arengueiros, em 1925, para brincar o carnaval. Esse bloco seria o embrião da Estação Primeira de Mangueira. A ampliação e fusão do bloco com outros existentes no Morro gerou, em 28 de abril de 1928, a segunda escola de samba carioca e uma das mais tradicionais da história do carnaval da cidade. Cartola, um dos seus 7 fundadores, também assumiu a função de diretor de harmonia da escola, em que permaneceu até fins da década de 1930. O nome Estação Primeira foi escolhido porque, contando a partir da central do Brasil, o Morro de Mangueira ficava na primeira estação de trem de um lugar em que havia samba. Cartola compôs Chega de Demanda, o primeiro samba escolhido para o desfile que só seria gravado pelo compositor em 1974, para o disco História das Escolas de Samba, Mangueira. No início da década de 1930, Cartola se tornou conhecido fora da Mangueira, quando foi procurado por Mário Reis, através de um estafeta chamado Clóvis Miguelão, que subira o morro para comprar uma música. O sambista vendeu os direitos de gravação do samba, Que Infeliz Sorte, que acabou sendo lançado por Francisco Alves, pois não se adaptava à voz de Mário Reis. Também remonta àquela época a amizade e a parceria que Cartola estabeleceu com Noel Rosa. Em 1933 Cartola viu pela primeira vez um samba seu se tornar sucesso comercial, Divina Dama, novamente na voz de Francisco Alves. Arnaldo Amaral gravou Fita Meus Olhos, com B. Vasquez, canção que encerrava o breve ciclo inicial de gravações de composições suas. A partir dali, o sambista passou a compor exclusivamente para sua escola no Morro, marginalizando-se do círculo artístico e de produção discográfica da cidade. Em 1935 novamente a Mangueira teve premiado no desfile um samba de Cartola, Não Quero Mais, feito com Carlos Cachaça e Zé da Zilda, que foi gravado, em 1936, por Aracide Almeida e regravado, em 1973, por Paulinho da Viola, com o título alterado para Não Quero Mais Amar a Ninguém. Em 1940 Cartola foi convidado pelo maestro e compositor erudito Heitor Villa-Lobos, seu admirador. Além da sua primeira gravação, foi registrado nesse álbum o Coro da Mangueira com as vozes de Dona Neuma e de suas irmãs. Popular, Cartola também atuou como cantor na rádio, apresentando músicas suas e de outros compositores. Ainda em 1940 criou com Paulo da Portela o programa A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro do Sul, no qual apresentavam sambas inéditos, cujos títulos deviam ser dados pelos ouvintes. Tempos difíceis. Nos anos seguintes, Cartola participou pouco no cenário musical. Entre suas poucas atuações artísticas, o sambista apareceu como corista da gravação de alguns cantores na Colômbia e chegou a se apresentar com um grupo de morro no Cassino Atlântico. Com a nova direção da Estação Primeira de Mangueira antipática a Cartola, o sambista viu seu samba ser desqualificado pelo júri que julgou as músicas concorrentes ao enredo que representaria a escola de samba no Carnaval de 1947. Para piorar, ele contraiu meningite, ficando 3 dias em estado de coma e 1 ano andando de muleta. Com vergonha da condição de doente, acabou se mudando para Nilópolis. Foi cuidado por Deolinda, mas pouco depois assistiu à morte da mulher, vitimada por um ataque cardíaco. Com a morte de Deolinda, deixou o Morro da Mangueira. Por um período de cerca de 7 anos, andou desaparecido dos seus conhecidos. Fora do ambiente musical, muitos pensavam até que tinha morrido. Chegou-se a compor sambas em sua homenagem. Em 1948 a Mangueira sagrou-se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro com seu samba-enredo Vale do São Francisco, com Carlos Cachaça. Cartola vivia um período difícil em sua vida. Sem mais atenção de Deolinda e o prestígio no Morro da Mangueira, o sambista morava em uma favela no bairro do Caju, com uma mulher chamada Donária. Ele conseguiu trabalhos modestos, como o de lavador de carros e vigia de edifícios. Mas a entrada em cena de uma nova, e definitiva, mulher em sua vida alterou o seu destino.
Quando Eusébia Silva do Nascimento, mais conhecida como Zica, o encontrou, o sambista estava em um estado lastimável, entregue à bebida, desdentado e sobrevivendo de biscates, sem contar ainda um problema no nariz, que tinha se tornado demasiadamente grande, devido a uma afecção denominada renofino. Apesar disso, Zica, antiga admiradora de Cartola, se apaixonou por ele, conquistando. Zica o levou de volta ao Morro da Mangueira, onde o casal se instalou em uma casa na subida do morro, perto da quadra da escola de samba e próximo da casa de Carlos Cachaça e Menina, irmã de Zica. Com Zica, Cartola viveria até o fim de seus dias, sem, no entanto, deixar filhos. Mesmo sumido, Cartola ainda foi lembrado em 1952, quando Gilberto Alves gravou o samba-canção Sim em parceria com Oswaldo Martins. Os bons tempos do Zi Cartola. Em 1957, Cartola trabalhava como vigia e lavador dos carros dos moradores de um edifício em Ipanema. Nessa função, foi identificado em uma madrugada pelo jornalista Sérgio Porto, conhecido como Stanislau Ponte Preta, sobrinho do crítico musical Lúcio Rangel, que havia dado ao sambista, anos antes, o apelido de Divino Cartola. Ao ver o compositor magro e maltrapilho em um macacão molhado, Stanislau decidiu ajudá-lo, começando por divulgar a redescoberta, que fizera, do sambista. Àquela altura, Cartola era dado como desaparecido ou mesmo morto por muitos de seus conhecidos e admiradores. O reencontro com o jornalista foi definitivo para a retomada de sua carreira como músico e compositor. A promoção rendeu algumas apresentações na rádio Mairink Veiga e em restaurantes, além de matérias em jornais e revistas. Sérgio também arranjou para o sambista, por meio do cronista e pesquisador JFG, um emprego de contínuo no Jornal Diário Carioca em 1958, e, no ano seguinte, no Ministério da Indústria e Comércio. Em 1958 foram gravados seus sambas Grande Deus e Festa da Penha, respectivamente por Jamelão e Ari Cordovil. Em 1960 Nuno Veloso gravou Vale do São Francisco, em parceria com Carlos Cachaça. No início da década de 1960, Cartola se tornou zelador da Associação das Escolas de Samba, localizada em um velho casarão no centro do Rio de Janeiro, que se tornou um ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. Além das rodas de samba no local, Zica, uma exímia cozinheira, passou a servir sopa aos participantes. Estimulado por amigos, Cartola e Zica resolveram aplicar a fórmula música-comida em um sobrado da Rua da Carioca, também na zona central da cidade, em 1963. A iniciativa contou com o apoio financeiro de empreendedores considerados mangueirenses de coração, como o empresário Renato Augustini. O Zi Cartola se tornou um marco na história da música popular brasileira no início das décadas de 1960. Além da boa cozinha administrada por Zica, Cartola fazia as vezes de mestre de cerimônias, propiciando o encontro entre sambistas do morro e compositores e músicos de classe média, especialmente ligados à bossa nova, além de poetas letristas como Hermínio Belo de Carvalho e jornalistas musicais como Sérgio Cabral. Velhos bombas, como Nelson Cavaquinho e Zequete, se juntavam a novos talentos, como Elton Medeiros e Paulinho da Viola. Além da presença constante de alguns dos melhores representantes do samba de morro, diferentes gerações de cantoras se encontravam ali, como Elisete Cardoso e Nara Leão. No Zi Cartola, desafiado pelo amigo Renato Agostini, Cartola compôs com Elton Medeiros em cerca de 30 minutos o samba O Sol Nascerá, que se tornaria um de seus grandes clássicos. A mesma facilidade para compor experimentaria em Alvorada um samba feito a 6 mãos. Compuseram com Carlos Cachaça a primeira parte de um samba que decidiram mostrar a Hermínio Belo de Carvalho, que escreveu então os versos da segunda parte, que ele musicou na hora. Moda no Rio de Janeiro, o Zi Cartola inaugurou um gênero de casa noturna que viria a se propagar nas décadas seguintes. Apesar disso, o bar durou pouco, e mal administrado, fechou as portas após 2 anos de existência, pois seu dono definitivamente não tinha tino comercial. Em 1974, um bar chamado Zi Cartola foi aberto no bairro paulistano de Vila Formosa. Em 1965 foi lançado o álbum com gravações do Show Opinião, no ano anterior, realizado entre Zequete, João do Vale e Nara Leão,
está incluiu O Sol Nascerá de Cartola e Elton Medeiros, no repertório do LP. Esta gravação tornou Cartola, assim como outros sambistas de seu círculo, conhecidos pelo público de classe média da época, projetando-os profissionalmente. Em consequência do prestígio que ganhou, Cartola chegou a ter seu nariz retocado pelo célebre cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ainda em 1965, Cartola iniciou a construção de uma casa, verde e rosa, ao pé do Morro da Mangueira, em terreno doado pelo então Estado da Guanabara. Mas a consagração definitiva viria somente em 1974, alguns meses antes de completar 66 anos, quando o sambista finalmente gravou seu primeiro disco solo. Cartola, levado por Bete Carvalho, após a gravação de As Rosas Não Falam, foi lançado pelo pesquisador musical, produtor de discos e publicitário Marcos Pereira. O disco, que recebeu vários prêmios e foi considerado um dos melhores daquele ano, reunia uma coleção de obras-primas de Cartola e uma equipe de instrumentistas de primeira linha no acompanhamento. Também em 1974, a mesma gravadora Marcos Pereira lançou o LP História das Escolas de Samba, Mangueira, no qual Cartola interpretou algumas faixas. Pouco depois, durante uma entrevista ao radialista e produtor Luiz Carlos Saroldi, em um programa especial para a Rádio Jornal do Brasil, apresentou dois sambas ainda inéditos, As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. Ainda naquele ano, o sambista participou do programa radiofônico MPB 100 ao vivo. Os programas foram editados em 8 LPs com o mesmo título e em um dos álbuns ocupou todo um lado, deferência só concedida a dois outros convidados, Luiz Gonzaga e Paulinho da Viola, e se apresentou no bairro carioca de Botafogo. Logo depois, em 1976, a mesma gravadora lançou o segundo LP, também intitulado Cartola. O sucesso do álbum foi puxado por uma de suas mais famosas criações, As Rosas Não Falam, incluída na trilha sonora de uma novela da Rede Globo. Ainda em seu segundo disco, Cartola interpretou suas composições Minha, Sala de Recepção, Aconteceu, Sei Chorar, Cordas de Aço e Em Sabor. Gravou também as canções Preciso Me Encontrar de Candeia, Senhora Tentação, de Silas de Oliveira, e Pranto de Poeta, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Também nesse ano, Clementina de Jesus gravou o Garças Pardas, parceria com Zé da Zilda. A grande popularidade obtida pelo samba levou Cartola a uma divulgação inédita de seu trabalho. Realizou seu primeiro show individual, no Teatro da Galeria, no bairro do Catete, acompanhado pelo conjunto Galo Preto. O show foi um sucesso de público e se estendeu por 4 meses em várias partes do país. Em 1977, o sambista dividiu com um novo parceiro, Roberto Nascimento, uma turnê por palcos do Sesc, no interior de São Paulo. Em meio ao grande sucesso, Cartola voltou a desfilar pela Mangueira, após 28 anos de ausência no desfile de carnaval. O seu samba Tive, Sim foi defendido por Ciro Monteiro na primeira Bienal do Samba, promovida pela TV Record, e terminou classificado em 5º lugar no concurso. Também foi convidado pela Prefeitura de Curitiba para integrar o júri do desfile das escolas de samba locais, onde, pela primeira e única vez, julgou um desfile das escolas. Bete Carvalho gravou com sucesso O Mundo é um Moinho. Em junho de 1977, a Rede Globo apresentou o programa Brasil Especial número 19, dedicado exclusivamente a Cartola, e que obteve grande êxito. Em setembro daquele mesmo ano, o sambista participou, acompanhado por João Nogueira, do Projeto Pixinguinha, no Rio de Janeiro, e depois em uma excursão pelas principais cidades brasileiras. O sucesso do espetáculo os levou a excursionar por São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ainda em 1977, em outubro, a gravadora RCA lançou Verde Que Te Quero Rosa, seu terceiro disco solo, com igual sucesso de crítica. Um dos grandes destaques do álbum foi Autonomia, com arranjo do maestro Radamés Gnatali. Desse LP fazem parte o samba-canção Autonomia, além de Nós Dois, composta especialmente para o casamento com Zica, em 1964. Recriou Escurinha, samba do mangueirense Geraldo Pereira, falecido prematuramente em consequência de uma briga com Madame Satã. Estão presentes ainda os sambas Desfigurado, Grande Deus, Que é Feito de Você, e Desta Vez Eu Vou, todos de sua autoria, Fita Meus Olhos, com Oswaldo Vasques, e A Canção Que Chegou, com Nuno Veloso.
Últimas homenagens. Em 1978, quase aos 70 anos, se transferiu da Mangueira para uma casa em Jacarepaguá, buscando um pouco mais de tranquilidade, na tentativa de continuar compondo, mas sempre voltava para visitar os amigos no morro onde cresceu e se tornou famoso. A residência de Cartola e Zica em Mangueira era muito frequentada por músicos e jornalistas, o que levou o casal a procurar um pouco de sossego. Era finalmente a primeira casa própria do artista, o máximo que ele conseguiu com o sucesso obtido no final da vida. Em frente à sua porta, foi inaugurada em seguida uma praça apropriadamente batizada de As Rosas Não Falam. Naquele mesmo ano, estreou seu segundo show individual, Acontece, outro sucesso. E em novembro, por ocasião de seu 70º aniversário, recebeu uma grande homenagem na quadra da Mangueira. O sambista, no entanto, já estava doente. Diagnosticado seu mal, um câncer na tireoide, foi operado em 1978. Em 1979 foi lançado Cartola 70 anos, seu quarto LP. Ainda naquele ano Nelson Gonçalves e Emílio Santiago regravaram As Rosas Não Falam. Em fins de 1979 Cartola participou de um programa na Rádio Eldorado, da cidade de São Paulo, no qual contou um pouco de sua vida e cantou músicas que andava fazendo. Essa entrevista foi posteriormente lançada em LP, na década de 1980, com o nome Cartola, documento inédito. Quando for enterrado, quero que Valdemiro toque o bumbo. Cartola, manifestando à sua família um desejo uma semana antes de sua morte. 3 dias antes de morrer, recebeu de Carlos Drummond de Andrade sua última homenagem em vida. Cartola morreria de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade. O corpo foi velado na quadra da Estação 1ª de Mangueira, onde passaram as mais diversas presenças do mundo da música. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Caju. Dona Zica viu o corpo do seu grande amor pela última vez, abraçada com Clara Nunes, que era amiga e uma das queridinhas do poeta. Atendendo a seu pedido, no dia 1º de dezembro, data de seu funeral, Valdemiro, ritmista da Mangueira, que havia aprendido com ele a encorar seu instrumento, marcou o ritmo para o coro de As Rosas Não Falam, cantada por uma pequena multidão de sambistas, amigos, políticos e intelectuais, presentes em sua despedida. Bandeira do time do seu coração, o Fluminense.